Uma vez, sejam muito bem-vindos em nome da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Seminário São Paulo, Cidade da Inovação. Este seminário faz parte das atividades da 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e tem por objetivo mobilizar autoridades públicas, empresários, executivos, pesquisadores e estudantes em torno de temas e atividades de ciência e tecnologia, em especial aqueles relacionados ao empreendedorismo, criativismo e atitude científica. Realização Fiesp e Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Trabalho e Empreendedorismo, por meio do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação de São Paulo. Este evento está sendo transmitido online no site da Fiesp, www.fiesp.org.br/online. Para a abertura do seminário, convidamos ao palco Roberto Aloísio Paranhos, do Rio Branco, vice-presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp. Convidamos também Eliseu Gabriel, secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Marcos Sintra, subsecretário da Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Jorge Calil, diretor-presidente do Instituto Butantan. Convidamos o senhor Eliseu Gabriel, secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Com a palavra, senhor Roberto Aloísio Paranhos, do Rio Branco. Tem algum? Os nomes das pessoas. Bem, bom dia a todos. Desculpe um pouco pelo atraso, mas as pessoas até se reunirem, vocês conseguiram chegar na hora, alguns tiveram, acho que, outros compromissos. De qualquer forma, é um grande prazer tê-los aqui, em nome da Fiesp, do Ciesp, do nosso presidente Paulo Scaff, igualmente do presidente do nosso Conselho CONIC, dou as boas-vindas e que tenhamos um dia de excelente trabalho. Eu cumprimento os companheiros Marcos Sintra, amigo de muitos anos, que é o nosso subsecretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, o nosso secretário do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Eliseu Gabriel, professor Dr. Jorge Calil, do Butantan, e posso dizer, então, que, em nome do nosso Conselho de Inovação e Competitividade da Fiesp, eu agradeço a oportunidade de participar da abertura do Seminário São Paulo, Cidade da Inovação, e é uma honra compartilhar este momento com aqueles que dedicam seu trabalho a trazer prosperidade para São Paulo e para o nosso país. Parabenizo o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que durante o ano todo envia esforços para incentivar e reconhecer as ações inovadoras da população, dos institutos de pesquisa e das empresas de São Paulo. O encontro de hoje é de fundamental importância porque traz à tona a discussão sobre os fatores que contribuem para o desempenho inovador de uma cidade, de um estado ou até mesmo do nosso país. Experiências internacionais mostram que nos âmbitos municipal e regional, os parques tecnológicos, as incubadoras de empresas e os arranjos produtivos locais constituem-se como um importante instrumento de sistemas locais de inovação. No Brasil, existem cerca de 80 parques tecnológicos,
com 940 empresas instaladas e responsáveis por 32 mil empregos. Deste total, 13% são de mestres e doutores. No estado de São Paulo, há o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, que até o momento contempla 19 parques em fases provisórias ou definitivas de credenciamento, sendo 2 deles na cidade de São Paulo, o Parque São Paulo Jaguaré e o São Paulo Zona Leste, que refletem a determinação dos gestores estaduais e municipais em fazer de São Paulo uma cidade cada vez mais empreendedora. Segundo o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para cada R$1 investido pelo governo, os parques criaram 3,6 em negócios. Utilizando dados mundiais, os casos de sucesso de parques tecnológicos envolveram investimentos públicos e privados numa taxa de 1 para 1. Como você vê, o apoio público à inovação faz a diferença. No tocante às incubadoras de empresas, talvez a comparação internacional ajude a evidenciar a necessidade de políticas públicas mais agressivas. Enquanto nos Estados Unidos existem 1.115 incubadoras, no Brasil há 384. Este resultado é particularmente preocupante porque as incubadoras de empresas são intrinsecamente inovadoras no Brasil. 55% delas inovam para o país, 28% inovam para a economia regional e 15% inovam para o mercado mundial. Apenas 2% é que não inovam. Desta forma, para fortalecer esses habitats de inovação, é preciso ampliar as ações vinculadas ao capital de risco e também do tipo Project Finance. Aprimorar o conselho gestor dos parques e incubadoras para que não fiquem vulneráveis às mudanças da administração pública. Estimular com incentivos tributários e financeiros a presença de empresas âncora. E garantir a celeridade dos parques tecnológicos do município de São Paulo para que tão breve possam contribuir para a geração de empregos e para o aumento da competitividade do município. Por sua vez, o financiamento para a inovação também deve receber atenção especial. O último dado disponível mostra que 90% de todo o investimento de pesquisa e desenvolvimento do país advém dos recursos próprios das empresas. O restante correspondente ao apoio público, majoritariamente do BNDES e do FINEP. Em 2008, o último ano da Pintec e do IBGE, essas duas instituições foram responsáveis por 95% de todo o financiamento público destinado a desenvolver pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Olhando apenas a FINEP, entre 2007 e 2012, a demanda por financiamento para a inovação foi 2,5 vezes maior que a oferta. E, na média do período, 40% da demanda foi aprovada como consequência dessa pressão das empresas por mais recursos para a inovação. O governo disponibilizou 33 bilhões no programa Inova Empresa. Frente ao exíguo prazo para o desembolso desses recursos até 2014, a FINEP agiu rapidamente e implementou o programa FINEP 30 dias, com o objetivo de agilizar a contratação encaminhados do projeto, sendo 580 empresas já aderiram a esse programa e 12 projetos já estão sendo encaminhados, perfazendo um total de 1,5 bilhões de investimento. A outra satisfação foi ver a proposta de descentralização dos recursos para a inovação, por tantas vezes defendida pela Fiesp, finalmente operacionalizada pela FINEP. No estado de São Paulo, seu parceiro será o Desenvolve São Paulo, esta que já tem a indústria paulista dentre os seus principais clientes. Portanto, a expectativa é de resultados bastante promissores. O BNDES apresenta números surpreendentes nos desembolsos para a inovação entre 2007 e 2012. Eles aumentaram 50% ao ano. No entanto, seria ainda mais positivo não fosse o fato desses recursos estarem 90% concentrados em empresas de grande porte. Isso nos leva a propor as seguintes medidas. Garantir que os recursos para financiamento da inovação sejam estáveis para atender à crescente demanda. Manutenção de taxas de juros negativas e prazo de carência maior.
Desenvolvimento de um cadastro compartilhado entre BNDES e FINEP, que também considera o histórico de adimplência das empresas. Ampliação da participação das empresas de pequeno e médio porte nos desembolsos dessas instituições, ainda que sejam necessários programas específicos. Aceleração do processo que visa transformar a FINEP em instituição financeira. Nesse momento, é importante ir um pouco além dos aspectos financeiros, pois existe no país um conjunto de leis que estimulam a atividade de pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos anos, houve um enorme esforço para consolidar este marco legal, principalmente no que diz respeito à Lei de Inovação, que dispõe sobre incentivos à inovação e às pesquisas científica e tecnológica. Para as empresas, as consequências imediatas de sua aprovação foi a ampliação dos mecanismos de subvenção e da equalização dos custos de financiamento, além da consolidação da Lei do Bem. Dentre esses mecanismos, o incentivo fiscal é proeminente. Ele está entre os trabalhos prioritários da Fiesp desde quando era conhecido como MP do Bem. Isto porque é o melhor instrumento para se estimular a inovação, dado o seu caráter automático e o potencial de amenizar os efeitos de elevada carga tributária. É possível citar brevemente o resultado de 6 anos de vigência da Lei do Bem. O número de empresas beneficiadas aumentou 43% ao ano, os investimentos qualificados reduziram 13% ao ano entre 2008 e 2011 e apresentaram uma queda abrupta de 25% entre 2010 e 2011. Setorialmente, 68% da renúncia fiscal concentrou-se em mecânica e transporte e petroquímica. Em termos de participação no PIB, em 2011, a renúncia fiscal para a inovação da Lei do Bem representou apenas 0,03% do PIB e 0,1% de carga tributária da economia. Frente a esses resultados, a necessidade de aprimoramento da Lei do Bem é inquestionável, o que nos leva a propor as seguintes medidas. Primeiro, estender o incentivo às empresas que fazem a declaração de imposto de renda pelo lucro presumido. Ampliar o percentual das deduções fiscais, principalmente no que diz respeito aos gastos de custeio e ao incremento no número de pesquisadores. Considerar 100% referente às despesas operacionais, em vez dos atuais 60% e 80% sobre o incremento no número de pesquisadores, em vez dos 20% atuais. E garantir a segurança jurídica, por meio da aplicação eficaz da lei e da sua correspondente instrução normativa. O Brasil está no caminho correto quanto às práticas de apoio à inovação, contudo, esses mecanismos necessitam de um constante aperfeiçoamento para que sejam eficazes e não subutilizados. A indústria de transformação brasileira é responsável por 90% do investimento privado em pesquisa e desenvolvimento, o que garante ao país posição superior à de países que têm condições econômicas semelhantes às nossas. Portanto, há um esforço que deve ser reconhecido e mais estimulado por políticas públicas das diferentes esferas governamentais, no sentido de evitar que fatores macroeconômicos, além da burocracia, sejam restrições permanentes aos incentivos privados em inovação. A agenda para o setor privado é ampliar a inovação no planejamento de cada empresa, colocá-la no dia a dia. Isso se aplica a todos os setores, inclusive nos mais tradicionais. É dentro desta perspectiva que a Fiesp, em parceria com o CIESP, o SENAI, a Universidade de São Paulo e a Agência USP de Inovação, estão trabalhando de forma coordenada, com o objetivo de mobilizar, capacitar e disseminar a inovação nas empresas. Até agora, 233 empresas já foram capacitadas no projeto de inovação tecnológica e no projeto Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação em Petróleo e Gás, o NAGE. Além disso, em agosto de 2013, 188 líderes se formaram no curso Gerenciamento e Execução de Projetos de Inovação Tecnológica da Agência USP, em parceria com a Fiesp e com o CIESP, o SENAI, e que, neste momento, está com as inscrições abertas para a próxima turma. Portanto, é por meio dessas ações concretas que o setor produtivo do Estado de São Paulo, aqui representado pela Fiesp, enfatiza a importância da inovação e ratifica que está disposto a participar ativamente do processo que visa a melhoria da competitividade na nossa cidade, no Estado e no país como um todo. Quero apenas acrescentar que não faz muito tempo
junto com a Federação do Paraná, presidindo na época o presidente Rodrigo Rocha Loures, que hoje preside o nosso CONIC, houve um encontro importante das cidades inovadoras. E gostaria, secretário, de propor que a própria Fiesp, o nosso Decontec, que também, com tanta competência, organizou este evento aqui na casa, pudéssemos fazer um encontro sobre cidades inovadoras. Naquela oportunidade, nós tivemos vários países, África do Sul, Índia, França, enfim. Eu acho que nós poderíamos dar sequência a esse tipo, com o próprio apoio do Estado de São Paulo. Me lembro que, naquela oportunidade, nós tivemos algumas cidades do interior de São Paulo, mas a cidade de São Paulo ainda não estava, talvez, aparelhada para participar. Acho que hoje estaria em condições de organizar conosco um evento e queria fazer esta sugestão. Portanto, vamos dar sequência aos nossos trabalhos e agradeço a todos e tenhamos, de fato, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado. Na sequência, ouviremos o diretor-presidente do Instituto Butantan, Jorge Calil. Você prefere falar de lá, doutor? Você prefere falar de lá daqui? Para frente, para trás, o meio é um ponto. Tem um ponto. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar o doutor Eliseu Gabriel, secretário da cidade de São Paulo. São Paulo, cidade da inovação. É para ser mesmo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o que eu acho que tem e o que não tem. Dr. Marcos Sintra, aqui representando o governo de São Paulo, também o grande estado da federação em produção científica e tecnológica e grande esperança do país em termos de inovação. Dr. Roberto nos recebendo aqui na Fiesp, é um prazer estar aqui. Eu, como cientista e professor, eu fiz uma apresentação realmente e eu pediria que me passasse o primeiro slide. E eu quero conversar com vocês algumas coisas que talvez sejam um pouco óbvias, mas tem muita coisa que não é. Eu acho que nós temos gargalos importantes para fazermos realmente inovação, que eu gostaria de trazer aqui. Eu vou falar um pouquinho como é que eu acho que o Butantan está resolvendo algum desses problemas, mas onde é que estão as nossas dificuldades. Então, São Paulo, cidade de inovação, inovação na saúde, eu vou falar um pouquinho, novos rumos da pesquisa. Eu estou diretor do Butantan, eu sou professor da Faculdade de Medicina, sou titular na Medicina da USP, e com muito orgulho eu dirijo há 2 anos o Instituto Butantan. Vocês conseguem enxergar o slide assim, pequenininho? Não tem como fazer ele grande? Então, primeira questão, número de patentes. Então, vejam que o Brasil tem um número pífio de patentes. Quando a gente compara com Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, os grandes países, mas mesmo Coreia, que há 20 anos atrás estava no mesmo estágio que o nosso em termos de educação, em termos de ciência. Isso é bem sabido que o Brasil produz muito pouca patente. Quando a gente olha o número de inovadores, olha o crescimento que existe na China, na Índia, a gente nem não coloca a China porque não tem gráfico, né? A China seria, o gráfico seria assim e a gente não consegue nem colocar. Então, vou colocar a Índia para comparar e o Brasil está lá embaixo junto com os outros. O Brasil não consegue fazer inovação. Nós melhoramos muito o nosso ranking em termos de produção científica quando a gente olha no web do Science. Vocês veem que os Estados Unidos ainda continua primeiro, China já é o segundo em termos de números de artigos de produção científica. A Índia é 10º, o Brasil é 13º, que é uma posição muito boa se nós compararmos aí que 15 anos atrás nós éramos o 50º, coisa que vale. E hoje em dia nós produzimos 2,5% da produção científica mundial, quando há 20 anos atrás nós éramos meio de 0,5%. Então, comparativamente ao mundo, nós crescemos 5 vezes mais rápido nos últimos 20 anos, o que é uma coisa excelente em termos de produção científica. Agora, como eu já disse, inclusive, para a nossa presidente, se nós somos a 6ª economia do mundo, nós tínhamos que ser o 6º em produção científica, né? E não 13º. Quer dizer, melhorou? Melhorou. Tem muito para melhorar ainda.
Então, aqui está o aumento real de produção científica que vocês estão vendo. Aqui a porcentagem que nós tínhamos no mundo e a porcentagem que nós temos agora, ela é realmente muito maior. Agora, quando a gente vai ver o número de pesquisadores por habitante, o Brasil é muito pequeno, né, quando a gente vai ver os outros países. Né? Nós somos um país muito grande, nós somos grandes, nós temos economia grande. Então, tem progresso? Tem, mas tem que progredir muito mais. Né? Em termos também de investimento, o nosso investimento ainda é pequeno, né, quase 1% em termos do nosso PIB, e esse investimento é fundamentalmente um investimento do ponto de vista real, não vale manipulação de número para a Receita Federal, mas do ponto de vista real, quem investe é o governo. As empresas privadas investem muito pouco. Desculpa o pessoal da Fiesp, mas a realidade é essa. O que existe muita maquiagem, porque tem muito incentivo. Mas vamos ver o que vai mesmo para a pesquisa e o que é simplesmente buscar tecnologia, implantar. Então, existe uma discussão muito grande no Brasil, que eu acho que é importante. As pessoas, às vezes, acham que estão inovando quando eles importam um equipamento que já existe nos Estados Unidos. Isso não é inovação, só se for usar aquele equipamento para fazer inovação. Entendeu? A absorção de tecnologia não é inovação, pessoal. Fazer coisa moderna, fazer um cheeseburger moderno que faz nos Estados Unidos aqui, não é inovação, está copiando o que já fizeram. Se nós quisermos inovação, nós temos que criar em cima que nós temos. E isso, evidentemente, que existe investimento, mas tem muita maquiagem em toda a indústria. Ops. Qual é um problema que nós temos? Os nossos cientistas estão nas universidades, ou então nos poucos institutos de pesquisa que tem no Brasil, são pouquíssimos. Mas eles estão nas universidades. Os pesquisadores, os cientistas que eu formo, eles tinham que ir para a indústria também. Eles têm que ir para a indústria. Se não tiver na indústria, não tem como eu conversar com a indústria. Então, se eu for conversar com a indústria só com um economista e financeiro, ele vai olhar o que eu estou falando e não vai entender o que eu estou falando. E vai achar que eu sou um cientista lunático. Tem que ter alguém na indústria que perceba o conhecimento, o que é desenvolvimento científico e tecnológico. Existe um erro no Brasil que é achar que investir em inovação é botar mais dinheiro em inovação. É também, mas tem que ter gente. E tem que ter gente que converse. Eu interajo muito com a indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica, são excelentes empresários. O Brasil mostrou a capacidade na indústria farmacêutica fantástica. Entre os 5 maiores do Brasil, 3 são brasileiros. Empresas genuinamente nacionais. Muito bem. Agora, eles têm que ter um grupo de pessoas para falar com o cientista. Porque os donos são geralmente grandes economistas, financeiros, pessoal formado no AGV, com uma excelente formação, mas eles têm que se assessorar de cientista para poder conversar. Senão, ele diz assim, não, mas o cientista não me traz o produto pronto. Claro que não vai trazer. Não cabe ao cientista trazer o produto pronto. Quem tem que desenvolver o produto é a empresa. Mas, para isso, tem que ter capacidade de inovação. É claro que os institutos de pesquisa, como o meu Butantan, ele faz a pesquisa e faz a produção e ele pode fazer todo o sistema de inovação tecnológica. Mas ele também, isso em alguns produtos, na grande maioria dos produtos, ele tem que interagir com outras empresas, porque não está dentro da missão. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, nós precisamos fazer com que exista cientista dentro da sociedade. O cientista não tem que estar isolado na universidade. E também não tem que ser só absorvido para a empresa para ser propagandista de equipamento de alta tecnologia. As indústrias têm que, de alguma forma, absorver. E não só as indústrias. Quem tem que absorver também são os bancos, ou quem faz o investimento. Se você vai falar nos Estados Unidos com alguém que vai fazer investimento em inovação, que vai ter um venture capital, o cara que está ali junto com o banco, com o venture capital, ele é um cientista formado como eu. Ele sabe ver o projeto que está sendo proposto para isso. Até por falar nisso, eu gostaria de dar um exemplo para vocês do que eu estou dizendo para vocês, para ficar mais claro. O Brasil passou por um episódio recente chamado Eike Batista. Desastre do investimento. Eu nunca botei nenhum dinheiro nas X lá. Agora, vamos ver. A culpa é do senhor Eike Batista, do investimento? Talvez. Mas
A culpa é dele? Talvez. Ele tem, sem dúvida, ele tem parte da culpa de o investimento não ter dado certo. Mas o que eu esperaria que se eu fosse um investidor, o que eu esperaria que o meu banco tivesse visto? O meu banco tinha que ter um cara muito bom em petróleo ou em minas e examinasse o projeto do Eike Batista e ver se ele era factível e qual era o risco. E, em função disso, fazer as decisões. Porque isso que aconteceu com o Eike Batista acontece todos os dias nos Estados Unidos, que é o indivíduo faz uma aposta no risco, o negócio deu certo ou não deu certo. Então, o que nós precisamos? Então, nos Estados Unidos, eu tenho vários amigos, por exemplo, que são consultores do Banco Rothschild, são cientistas como eu. O que eles fazem no Banco Rothschild? Eles não vão discutir onde é que tem que o Banco Rothschild investir no mercado de ações, mas eles olham um projeto de biotecnologia e dizem: esse projeto tem futuro, esse projeto não tem futuro. E nós temos que fazer essa avaliação séria aqui, não avaliação burocrática. Vocês já tiraram o dinheiro do BNDES? É 2 anos discutindo com o BNDES os detalhes do contrato, me desculpe, mas é 2 anos discutindo os detalhes do contrato. Agora, quem é que fez... Não, e aí me coloca uma menina que recém terminou a escola de administração para discutir comigo pesquisa clínica, detalhes de pesquisa clínica. Não, tem que botar um cara que discuta comigo, pô. Aí, se vai discutir a parte administrativa, eu ponho meu cara administrativo. Mas eu, como cientista, eu tenho que ter um interlocutor lá e não ficar discutindo burocracia. É ridículo. O sistema está ruim, pessoal. A burocracia está nos matando. Então, a universidade e os institutos de pesquisa, os desafios que nós temos de inovação. Um é formar recursos humanos qualificados para inovação. E não é uma tarefa simples, porque nós temos que formar o cientista mais fundamental e nós temos que formar o tecnólogo, alguém que transforme aquele conhecimento científico em um produto no final. E isso é um processo complicado. Pouca gente faz isso. De novo, nós no Butantan fazemos porque nós temos todas as escalas, nós produzimos, nós desenvolvemos e nós fazemos pesquisa fundamental. Fundamental que a gente tenha outros institutos como esse, ou que nós tenhamos os nossos famosos parques tecnológicos. Mas o parque tecnológico ele vai fazer, se ele for fazer só a incubação do produto, ele não está preocupado em formar a gente. Algum lugar nós temos que formar essas pessoas. O grande lugar de formação são as universidades e os institutos de pesquisa. Mas nós temos que ter a capacidade de conseguir fazer isso aí. Nós, sem dúvida, as universidades e os institutos têm que participar diretamente do esforço nacional de inovação, né? Existe uma lei de inovação que é ruim. Ela está sendo revista agora. Aqui no Brasil é interessante que, quando faz uma lei, que nem a nossa Constituição, né? A gente quer prever tudo o que pode acontecer e já estabelece tudo o que é regra, tudo o que vai acontecer. Aí o que acontece é que não termina não acontecendo nada. Não existe regras gerais. Nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, existe uma regra geral. Se o cara sair fora da regra, bate nele. Aqui no Brasil, não. Vamos prever tudo. Se fizer isso, vai dar tantos por cento para isso, tantos por cento. E é todo cheio de porcentagem, cheio de regra, e todo mundo tem que assinar, e não sei o que mais, não sei o que mais, e termina não indo para frente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como pesquisador que eu sou da Faculdade de Medicina do INCOR, eu desenvolvi, há uns 2 anos atrás, com uma aluna, um grupo, um soro para ferroadas de abelha em grande quantidade, que não tem no mundo. Eu posso até depois falar sobre o mercado mundial, que eu não sabia. Nós desenvolvemos isso, e quem desenvolveu isso foi Unesp, USP e Butantan, 3 instituições do Estado de São Paulo. Bom, só para assinar o acordo entre essas 3 instituições levou 1 ano e meio, pessoal. Porque ia para um, ia para outro, e aí nós temos o mau hábito no Brasil, disse, manda para o jurídico. Bom, mandou para o jurídico, não sai mais. Não, mas é verdade ou não é, pô? Ah, mas essa eu aprendi também. Quando eu não quero fazer alguma coisa, super fácil. Não preciso nem dizer para vocês qual é a resposta. Agora, nós temos que cuidar. Eu estava outro dia na comissão justamente de inovação e pesquisa da cidade de São Paulo,
Nós estamos discutindo uma lei de inovação para o Estado de São Paulo. Eu digo, cuidado, não faça outra lei. Já tem uma federal, já tem uma estadual, vai ter uma municipal. O cara vai ter que cumprir tudo. Não vai para frente. Deixa as coisas acontecerem. Se nós fizermos inovação, se nós fizermos ciência de qualidade, inovação, quem ganha é a sociedade. Fica todo mundo pensando, mas vai ganhar o público, vai ganhar o privado, vai ganhar isso. E o gestor público, como eu, tem que cuidar do interesse público. Ou seja, eu tenho que fazer contrato bom como qualquer cara privado. O que eu não posso, eu como público, deixar ele me espoliar. Vamos fazer um contrato, não dá nada para o público, fica tudo para o privado. Bom, eu vou cuidar do público, ele cuida do privado. E eu disse para ele, vamos discutir entre nós, não põe advogado no meio, porque senão não vai. E vamos discutir entre nós como é que vai funcionar. Mas nós temos que fazer bons contratos para todo mundo. O público não é para ser espoliado, mas o público tem uma contribuição importantíssima. Se nós não tivermos investimento público de qualidade, não tem inovação, porque a ciência fundamental sai do público. O que nós temos que criar é mecanismos de gestão para que essa descoberta chegue em produto. E não achar que o público vai fazer tudo e o sujeito só vai fabricar e ganhar dinheiro. Também não dá. Quer dizer, o empreendedorismo é fundamental, o risco é fundamental, a noção de capital de risco é fundamental. Eu aprendi isso quando eu fui professor em Stanford há 20 anos atrás, que eu estava 1 mês na universidade, eu já era consultor de 2 empresas e me colocaram para falar com o pessoal de VC, Venture Capital. Não é fácil falar com os caras. E eles querem tirar o que querem, o que podem, claro, mas está no meu papel de defender a inovação que a gente faz. Bom, o foco da inovação tem que ser a empresa, pessoal. A empresa tem que fazer através dos nossos parques tecnológicos, nós temos que ter parques tecnológicos, nós temos que ter incubadoras para haver interação. A universidade tem as suas missões próprias, educação, cultura, criação do conhecimento. Mas aí os outros não. E os institutos? Os institutos têm que focar na pesquisa e na inovação. E fazer menos, eu digo sempre, e fazer educação quando for mais treinamento. Porque aqui no Brasil tudo mistura. Então, como é legal, como é bacana o cara ser professor, né? Eu sou professor da outra. Aí o sujeito do instituto diz, eu também quero ser professor. Não, mas o cara é pesquisador, não precisa ser professor. Não tem que passar o tempo dando aula. Porque dar aula, pessoal, dá trabalho. Dá trabalho. E o pesquisador tem que pesquisar. Tem que produzir cientificamente. Tem que fazer patentes. Criar conhecimento novo. Isso é grande dificuldade. E as pessoas, quando discutem pesquisa e inovação, acham que isso é o mais fácil. Isso é o mais difícil, pessoal. É fazer a descoberta científica. Isso é um. A segunda coisa que é mais difícil é ver na descoberta científica uma aplicação em termos de inovação. Aí que está o pulo do gato. E como é que se faz isso? Tem que ter ambiente para isso. Tem que ter cientista de qualidade. Tem que ter pesquisador de qualidade. E tem que ter um ambiente de criação, de inovação. É isso que os caras fazem. Vão visitar qualquer coisa na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, que vocês vão ver. Existem ambientes para isso. Então, tem que ser criados esses ambientes, se dá condições para as pessoas ficarem ali e criarem. Entendeu? Então, é como eu estava outro dia num evento federal e estava mostrando aí a inauguração do novo instituto em algum lugar do Brasil para fazer a revolução na inovação. Mostraram a arquitetura do instituto era absolutamente fantástica. Muito legal, importante isso, porque tem que ser um ambiente, né? Só que eu quase levantei, eu vou ficar um pouquinho mais de cabelo branco para ficar mais irreverente, mas eu quase levantei a mão para dizer assim, muito bem, você mostrou o desenho arquitetônico. O que eu quero ver é as ressonâncias magnéticas dos cérebros. Muito bem. Nós temos que desenvolver áreas de pesquisa consideradas estratégicas para o sistema, né? Através de redes temáticas. Isso o Brasil está fazendo muito bem. Por isso que o Brasil cresceu muito na produção científica. Através dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, eu tenho a honra e o prazer de dirigir um como pesquisador, não como administrador do Butantan. Eles funcionam muito bem. São redes nacionais. A minha rede tem... são 8 estados da federação, são 20 instituições, pesquisadores complementares trabalham em rede, sinergicamente. É isso que a gente tem que promover, tem que ajudar o conhecimento. E não só atrapalhar, parece que assim, você quer fazer, então vamos começar a botar obstáculo.
Bom, os tipos de inovação e os elementos para alcançá-la, grande parte da inovação nas empresas, e no Brasil ainda muito mais, é inovação incremental, a gente melhora um produto. A inovação radical, em que a gente faz um remédio novo, um dispositivo novo, completamente novo, médico, um aparelho completamente novo, é muito difícil. O Brasil faz pouquíssimo. O Brasil faz pouquíssimo, pessoal. Não se iludam. O Brasil copia. Às vezes melhora um pouquinho. Agora, nós temos que poder fazer isso direito. Então, a força, ela bate numa série de problemas, né, que são vistos por vários teóricos. Eu não vou ficar falando muito na teoria, mas é sempre o mesmo problema. Tem que ter um ambiente bom e tem que ter cérebros bons. Ambiente bom não significa só que o prédio tem que ser bonitinho, mas o ambiente regulatório, que é o grande problema que nós temos no Brasil, tem que ser bom. A possibilidade real do sujeito trabalhar, de ter uma vida digna, é fundamental. Então, o que faz uma inovação disruptiva não é apenas a magnitude do avanço. Existe, se a inovação trabalha para mudar completamente, ela é uma mudança radical. Eu queria trazer para vocês esse dado que eu acho que é interessante, o seguinte: a gente pensa frequentemente que a indústria automotiva ou de telecomunicações é muito dependente de tecnologia. Ela gasta 4 a 5% do que ganha em inovação, mas a farmacêutica chega a gastar 20%. E a indústria farmacêutica, ela faz inovação no Brasil? Não. A Pfizer faz nos Estados Unidos, a Sanofi na França. E isso é uma briga que eu tenho há muito tempo, desde que eu trabalhei com o professor Adib, quando era ministro, de falar com as empresas que elas tinham que trazer pesquisa para cá também. Porque senão o que acontece? Eles fazem toda a pesquisa lá e nos exportam o produto. E já amortizam todo o recurso da pesquisa que foi feito. Então, o preço do medicamento que vem para cá, estou falando na área que a gente trabalha, ele já vem caro, porque vem amortizado todo o preço da pesquisa que foi feito lá. Se nós fizéssemos pesquisa aqui, esse dinheiro ficaria aqui, o investimento ficaria aqui. Nós criaríamos cérebros aqui. E não pense que a gente não tem cérebro, não, viu? Tem muito. Tem e muito. Os meus amigos americanos e franceses, o que eles mais gostam é que eu mande aluno para eles. Os alunos são maravilhosos, trabalham. Então. Agora, o problema é que a gente manda, e como é que faz para voltar? Só na cidade de Boston eu tenho 6 ex-alunos meus. Só em Boston, vou repetir, eu tenho 6 alunos meus. E que eu não consigo voltar para ter uma posição razoável que dê autonomia para ele ser pesquisador. 6 pessoas, brilhantes, jovens. Um deles é chefe de laboratório no MIT. Você sabe o que é o MIT? No Whitehead Institute. O sujeito é absolutamente brilhante. Traz ele para cá, vai ver. Como é que traz? Como é que absorve? Tem gente que quer fazer pós-doc, de todo mundo quer vir para o Brasil, porque o Brasil está na onda, e tem alguns laboratórios que são conhecidos, querem vir. Como é que traz? Para preencher o formulário da FAPESP precisa CPF. O chinês tem CPF? Como é que avança? Olha, eu estou falando sério. No Brasil, publica-se muito, inova-se pouco. Muita publicação, pouquíssima patente. Agora, nós conseguimos uma patente. Licencia o raio da patente. Se para licenciar o raio da patente, como eu sou uma instituição pública, eu tinha que fazer uma licitação. As empresas vão querer dizer que estão querendo aquela patente? Não. Segundo lugar, a Procuradoria-Geral do Estado entende que os produtos que o Butantan faz são de interesse público. Então, não pode dar exclusividade na patente. E contra a essência da patente, como gostaria de dizer um advogado. Por quê? Da patente, o que é patente? É propriedade intelectual para o cara amortizar depois o investimento que fez no desenvolvimento. Se eu não der exclusividade, eu dou para o Dr. Marcos Sintra uma patente, ele vai lá e desenvolve o produto. Aí o Dr. Alexandre Gabriel disse assim, interessante produto, vou lá e copia, porque eu não dei exclusividade, ele vai lá falar comigo e copia. Quer dizer, não existe a proteção intelectual, pessoal. É contra o princípio das coisas. Bom, eu acho que eu não vou entrar muito nisso aqui, porque senão eu vou me estender, porque eu já me estendi bastante. Eu só queria lembrar para vocês que, por exemplo, no Brasil,
na área de biotecnologia, se a gente for ver em termos de compras, eu não vou entrar na área de equipamentos, mas só na compra de produtos biotecnológicos, a quantidade de produto na área, os chamados produtos biológicos ou biotecnológicos, são 2% do volume comprado pelo Ministério da Saúde. 98% são medicamentos, pequenas moléculas. Agora, esses 2% aqui são 41% do custo. Por quê? Porque nós não temos a tecnologia. Não estou falando nem inovação, pessoal. Nós não fabricamos aqui essas coisas. Então, 2% dá 41%. É um gasto enorme. O que o Brasil quis fazer com isso? O Brasil fez as PDPs. Eu até pensei que tinha colocado o slide aqui, mas também que não tem. Então, as PDPs é para transferir tecnologia, incorporar tecnologia. Não é inovação. É simplesmente a gente aprender a fazer alguma coisa. Agora, se nós tivermos a tecnologia e se nós tivermos ciência, nós podemos fazer inovação. Então, o Butantan ele entra nas transferências de tecnologia porque é uma forma de ele adquirir uma tecnologia e depois ele altera essa tecnologia e faz inovação, incremental naquele produto, ou usa a tecnologia para fazer um produto absolutamente novo. Então, é interessante a transferência de tecnologia? É, mas não é inovação, é transferência de tecnologia, são coisas diferentes. A senhora que vai numa loja em Paris e compra uma bolsa chique e traz para o Brasil, ela trouxe a bolsa para o Brasil. Agora, o Brasil fazer uma bolsa é uma coisa diferente. Inventar uma bolsa. Bom, por que fazemos inovação no Butantan? O Butantan é o maior produtor de vacinas e soros para a América Latina. Nós produzimos grande parte dos soros utilizados no mundo. E essa é a nossa missão. A nossa missão é fazermos produtos para a saúde pública. Agora, os nossos pesquisadores, pela nossa tradição na área de venenos, trabalharam muito nos venenos e viram substâncias ativas dentro dos venenos. E tem um monte de substância ativa, tem 50 patentes distintas que nós temos contra novos possíveis medicamentos. Esses medicamentos, eles não são da missão do Butantan, porque não é produto de saúde pública. Mas nós temos um produto, por exemplo, para a dor, a doutora Yara Curi, que está aqui hoje, que é absolutamente inovador. Não existe nada no mundo, potência, não existe nada no mundo. Agora, a dor não é um problema que o Butantan sabe fazer até o fim, ele sabe fazer a invenção. Para isso, nós precisamos ter mecanismos de inovação. E aí entra os parques tecnológicos, aí entra a real inovação. As incubadoras de empresas, mas a interação com as empresas privadas para fazer isso. O Butantan tem mais de 20 produtos que são potenciais inovação e que nós estamos desenvolvendo. Eu não vou ter tempo de discutir para vocês, mas um produto que é absolutamente inovador, nós estamos testando, você já deve ter visto na mídia, a gente já começou a testar, já recrutou mais de 100 pacientes, que é o nosso teste de fase 2 clínica para vacina de dengue. Nós colaboramos com o NIH, nós temos os lotes industriais, todo o desenvolvimento industrial foi feito aqui, e o desenvolvimento clínico também está sendo feito aqui. Isso é inovação. Não existe vacina da dengue no mundo, pessoal. Não existe. E a dengue acomete, tem 2,5 bilhões de pessoas em risco de dengue no mundo, e existem 100 milhões de casos no mundo. Mais de 500 mil casos de dengue hemorrágica que pode ser fatal. Então, aí é inovação. Forças e fraquezas, então, da ciência e inovação brasileira. As forças que nós temos é a estabilidade econômica e política, base crescente de conhecimento e capital humano, como a gente viu, nós estamos aumentando. Existe um apoio federal e estadual para a ciência, tecnologia e inovação. Existe uma posição desafiadora no sistema global de propriedade intelectual, o Brasil trata isso aí. Existe uma riqueza de capital ambiental, né? Riqueza é quando está no banco, né? Ou quando está gastando. Isso aí a gente pode conversar. Uma cultura que promove a criatividade, principalmente no futebol, mas quem sabe aqui também. E nós temos alguns heróis locais, nós temos alguns bons cientistas que são reconhecidos. Quais são nossas fraquezas? As desigualdades, a baixíssima taxa de conversão da base de conhecimento e inovação, quer dizer, a gente não consegue fazer a tradução. Nós não temos gestão para isso. Inclusive, lá no Butantan, nós fizemos um MBA, começou há pouco, só para
trabalhar a inovação. Como é que a gente faz isso? Um sistema voltado para dentro, nós não somos internacionais, como poderíamos ser. Existe um esforço muito grande, tanto da USP, também o Butantan, que a gente fica cada vez mais internacional. Uma questão regulatória confusa, complicada e burocrática. Eu não vou ter muito tempo para falar aqui, mas a Anvisa tem que rever os seus padrões. Entendeu? Quer dizer, na Anvisa nós temos que botar mais gente técnica. Dos 4 diretores, 2 são advogados. Nenhum é médico. Entendeu? Então, eles estão envolvidos com o processo e não com o produto final, pessoal. Eu estou falando sério. Eles querem saber se a vírgula está certa e não se nós vamos ter um produto no final. A Anvisa tem um papel na inovação fundamental no país na área da saúde. Ela pode acabar com tudo. Agora, eu nem vou começar a falar em CTN-Bios, em CNAG. Isso aí, vocês não sabem o que é. Quer dizer, produto biotecnológico, as discussões que tem, a exploração da nossa riqueza da flora e da fauna, nós, em princípio, todo cientista, em princípio, é um bandido até prova em contrário, porque está estudando a nossa flora e a nossa fauna. A quantidade de papéis, documentos, a dificuldade que nós temos hoje no Butantan para trazer animais peçonhentos. Antigamente nós tínhamos 2.000 coral por ano, hoje nós temos 1 coral por ano. Porque o IBAMA põe todas as dificuldades possíveis para nos mandar animais para a gente estudar. Então, se a gente consegue ainda os soros para fazer os antivenenos, a gente não consegue mais os venenos para fazer os antivenenos. Eu não tenho mais os venenos para fazer as pesquisas que tem. Tem projeto de pesquisa parado porque eu não tenho veneno, porque eu não consigo, com as agências reguladoras, trazer os animais. Vocês aqui, quando crianças, eu vejo que tem muita gente já que já passou dos 40 anos na sala, quando criança se pensava sempre uma cobra, pensava em mandar para o Butantan. Hoje em dia, a dificuldade, se você for preso, se você for pego na estrada trazendo uma cobra para o Butantan e não ter me avisado antes, você vai preso. Vai preso. Vão dizer que você está roubando o animal da coisa. É sério isso, pessoal. Você tem que telefonar para nós antes de dizer que está aí, nós temos que fazer um boletim lá para, se pegarem na estrada, você justificar. Bom, a questão regulatória é o problema. Ops. Existe um peso tributário grande para a importação de insumos. Existe uma dificuldade de importação, isso aí eu já falei, acho que 5 secretários da Receita, não sei quantos ministros, já fizemos movimentos científicos. E o problema é que os meus amigos, quando eles ficam diretor lá, eles dizem que resolveu o problema. Eu falo com o meu amigo, amicíssimo meu, Glaucio Oliva, presidente do CNPq, ele diz, Calil, mas nós resolvemos o problema, fizemos isso e aquilo. Eu digo, você acha que resolveu? Vai na prática. Nós temos que ver a operação. Então, eu acho que nós temos que olhar mais para a operação, menos no processo jurídico e mais na operação de como é que a gente vai fazer as coisas, para as coisas acontecerem. O peso do capital ambiental, quer dizer, é complicado. O sistema educacional muito aquém do seu potencial no Brasil, né? Você vai ver, as grandes universidades brasileiras hoje em tamanho, não é, a USP é a 3ª universidade em tamanho no Brasil. Agora, ela faz 40% da produção científica brasileira. Então, as grandes universidades não têm mais vinculação com a parte de pesquisa e inovação. Porque as grandes universidades são privadas, diferente da privada americana. Harvard é privada, mas é uma instituição sem fins lucrativos, e ela reinveste todo o dinheiro na pesquisa e desenvolvimento. As nossas não, nós temos donos nas universidades, não tem nada contra isso, mas eu quero que vocês entendam que o sistema educacional podia obrigar as universidades a fazer investimento em ciência e tecnologia. Com exceção das PUCs, é complicado. A incapacidade de explorar seu potencial de atrair talentos, e isso é uma grande dificuldade. Eu vou falar daqui um pouquinho. Nós não fazemos concursos novos para engajar novos talentos. Nós não conseguimos atrair talentos que estejam no exterior. E a baixa valorização do pesquisador e seus auxiliares. Quer dizer, nós não somos vistos, os pesquisadores, como pessoas importantes para a sociedade. Nós somos vistos como uns diletantes que ficam pensando em bobagem, e que não estão envolvidos com nada, que não têm compromisso, e não como pessoas que trazem inovação e trazem conhecimento. Quer dizer, quando eu disse, eu sou professor, eu dizia, né, para meus amigos, eu sou professor da USP, com muito orgulho,
E os caras disseram, mas você não arrumou nada melhor para fazer? Você é médico. Aí eu fui professor em Stanford, né? E a minha esposa foi levar meus filhos para a escola. Disseram, já está lotada a escola, a senhora está chegando essa hora que você quer... A escola já lotou. Ele disse, que pena. Disseram para o meu marido que não teria dificuldade. Ele disse, mas o que você faz com seu marido? Ele é professor aqui em Stanford. Professor em Stanford? Mas claro, mas a senhora devia ter dito antes, que ele, claro que vai ter lugar para os filhos. Entendeu? Nos Estados Unidos. Eu já vou terminar. Então, é outra visão, é outra valorização. As pessoas admiram... eu vou fazer um pouquinho de propaganda pessoal, mas só um pouquinho. Daqui a 15 dias eu vou receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Paris-Sorbonne. Meus amigos na França estão fazendo festa já que eu vou para lá para receber esse título. Aqui no Brasil os caras, você não cansou de receber essas porcarias desses títulos? Dão mais dinheiro? Então, tem que haver uma valorização da sociedade sobre pesquisadores e auxiliares e também remuneração, carreira. Agora, eu não quero que isso seja uma coisa sindical. Eu odeio coisa sindical. Tem que ser por mérito. Mérito. Nós temos que criar... Se nós não arrumarmos uma maneira nesse país de valorização de mérito, não adianta querer fazer ciência e tecnologia. Não vai. Não é sindical, não é por tempo de serviço, é por mérito. Pessoal, é muito sério, é mérito. Como universidade tem que ser mérito. A universidade não é democrática, ela é meritocrática. Não existe universidade democrática. Se fizer democrática, vai fazer como fizeram com o sistema federal. Votam para tudo. Quem é que o funcionário vai votar? Porque vai dar mais comodidade para o funcionário, não que vai dar mais trabalho para a universidade. Então, o chairman na universidade americana, ou professor na Europa, é por mérito e ele vai exigir trabalho das pessoas que trabalham com ele. Então, ele não é democrático. Um dia desse eu estava numa reunião no meu instituto, eu perguntei como é que estava o fulano como chefe, ele disse, é muito bom, muito democrático. Eu digo, catástrofe. Não pode ser democrático, ele tem que ser meritocrático. Ele tem que valorizar as pessoas que fazem trabalho decente. Bom, então, resumo das questões de inovação. Fala-se muito em inovação, pouquíssimo se faz, pessoal. Copiamos baseados no mercado. A gente vai lá e copia uma coisa que a gente sabe que vai vender bem. É isso que faz. Fazemos alguma inovação incremental, pouquíssima radical. Muita dificuldade nós temos de fazer o processo inovativo, de ASE. Então, se o sujeito disser assim, não, mas vamos fazer uma coisa criativa, uma peça de roupa. O cara faz, porque é um processo pequeno. Na inovação, que nós estamos falando de uma vacina, é um processo que dura 15 anos. Tem que ter uma gestão muito boa. Pouca compreensão da sociedade e do governo sobre o que significa isso. Agora, eu me incluo, hoje em dia eu estou numa posição, faço parte do governo e estou lutando lá. E tenho conversado com o doutor Sintra, que é muito razoável e que entende esse problema. O resumo dos problemas. Há poucos institutos de pesquisa. Eu fui outro dia, eu estava em Berlim, tem 3 universidades e 100 institutos de pesquisa, dedicados à pesquisa. Não tem que fazer outra coisa senão pesquisar e inovar. Os institutos de pesquisa têm uma estrutura arcaica. A impressão que a gente tem que, em São Paulo, os nossos institutos, aqui estou representando, eles estão fadados a irem morrendo, como se houvesse como se não tivesse mais interesse da sociedade. Pode ser que os institutos tenham ficado arcaicos, a administração difícil. Vamos mudar, mas não pode simplesmente deixar morrer. Vamos mudar, vamos fazer qualquer coisa. Falta de renovação do quadro de cientistas e auxiliares. Isto é dramático. Eu vou voltar a falar sobre isso. Baixa valorização do cientista inovador, ambiente regulatório desfavorável, uma legislação inadequada, também antiga, um excesso de burocracia, há uma pulverização de recursos. Quantas vezes eu falei, professor, eu pedi dinheiro para o CNPq, eles não deram, disseram que o seu laboratório já é rico o suficiente que não precisa. Bom, eu estou querendo justamente fazer com que um pós-doc aprenda a pedir dinheiro e entrar no CNPq. Ele disse, não, o Calil já tem dinheiro, vamos dar dinheiro para outro. E existe uma distância muito grande entre a indústria e a pesquisa, que eu disse, nós temos que ter quadros de um e de outro que conversem. Os problemas nos nossos institutos de São Paulo. Os nossos institutos estão envelhecendo.
fisicamente os institutos e a população está envelhecendo. A administração é pesada e antiquada. Os cargos vagos dos institutos chegam a 45%. Os cargos nas áreas de apoio do instituto chegam até 80%. As áreas de apoio ajudam a fazer pesquisa, mas mantêm as coleções de animais no Butantan, de plantas nos institutos da agricultura e etc. E são importantíssimos, porque quando o sujeito da indústria precisa disso, ele diz, o governo não faz o que tem que fazer, de manter... Bom, mas nós não temos mais gente para isso. Existe a população dos institutos de pesquisadores e outros funcionários, 40% tem entre 50 e 60 anos, a grande maioria deles já pode se aposentar. No Butantan chega a 60% acima de 50 anos. E pode se aposentar. Se ele se aposentar é um desastre, não fica a memória. E nós não estamos repondo com gente jovem. E por que a gente não está repondo na gente jovem? Porque quando o sujeito entra na pesquisa, ele tem que fazer o concurso para o nível 1, que ganha R$3.000. Só que o sujeito ele já fez pós-doutorado comigo aqui no INCOR. E ele já ganhava 5.000 da FAPESP para trabalhar no INCOR como pós-doc. Como é que ele vai baixar para 3.000 lá no Butantan para passar 3 anos para ter a primeira promoção? Nós temos que poder admitir em diferentes fases da carreira. Pessoal, eu estou falando de R$3.000, você sabe o que é isso. O sujeito ele tem quase 30 anos, ele fez doutorado na USP, ele é uma cabeça privilegiada, fez um curso excepcional. O meu filho, que está no mercado financeiro, ele comprou uma cobertura, ele tem 28 anos. Tudo bem, o cientista não precisa disso. Mas eu vou visitar o meu filho. Mas nós temos que ter uma vida digna, o cara não consegue constituir família. E aí, 3 anos, aí depois ele vai ser avaliado e vai evoluindo na carreira? Não dá. Então, resumo das soluções. Nós temos que ter condições facilitadoras, o suporte contínuo para a pesquisa básica, valorização do pesquisador e a renovação dos quadros, proteção efetiva das patentes, ambiente regulatório efetivo, eficiente e previsível, porque dependendo do dia que você vai na Anvisa, você tem uma resposta diferente. Ambiente de negócios transparente, mercado baseado em competição e livre escolha, incentivo à inovação, núcleos de inovação, sem dúvida os parques tecnológicos são muito importantes, incentivo à pesquisa e desenvolvimento, uma lei de inovação que seja adequada, uma política industrial adequada e um livre comércio. Na saúde, nós temos que ver as necessidades, nós temos que resolver os problemas nacionais. Dengue é um exemplo. Um financiamento adequado e núcleos de inovação em ciências da vida. Então, eu queria trazer isso para vocês, dizendo que, se muito avançamos, muito há o que fazer, e eu tentei, de alguma forma, transmitir para vocês a visão que é minha pessoal, mas que é também, eu sei, dos institutos de pesquisa de São Paulo. Muito obrigado. Na sequência, ouviremos o subsecretário de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Marcos Sintra. Não, agora é só. Queria cumprimentar a todos, parabenizar o secretário Eliseu Gabriel, a Prefeitura do município de São Paulo e a Fiesp pela organização desse importante seminário. Cumprimentar meu amigo Roberto Paranhos Rui Branco, Jorge Calil, como sempre, polêmico, estimulante, inteligente, preparado. Cumprimentar vários amigos que eu vislumbro muito obscuramente, por causa da luz no meu olho na plateia, mas vejo aqui o Landgraf, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Almeida, acho que é o Luciano que está lá, né? Acho que é. É ele? Não, me enganei, está vendo? Desculpa, então não era. Cláudio Rodrigues e vários outros aqui que... E o Zé Alexandre, com quem eu tive oportunidade de trabalhar e sei que é um dos grandes motores desse
desse evento. Quero cumprimentar a todos e, em nome do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Dr. Rodrigo Garcia, e do governador do Estado, Geraldo Alckmin, que infelizmente não puderam estar presentes, trazer aqui os mais sinceros desejos de que esse seminário seja proveitoso, como esta brevíssima amostra inicial demonstra que, com certeza, será. Eu não quero me alongar nesta fala inicial, porque vou estar participando de um outro seminário, de uma outra mesa, perdão. Mas não podia deixar de apontar as contribuições importantíssimas que tanto o Roberto quanto o Jorge Calil trouxeram nesta abertura, criando, digamos, um pano de fundo, que certamente vai presidir os debates que ocorrerão ao longo do dia de hoje neste plenário. E dentro desta visão de se criar um pano de fundo, lamento só que a participação do Dr. Jorge Calil ocorra neste momento e não numa mesa específica. Acho que ele traz tantos pontos para debate, para interação com outras pessoas que aqui estão presentes, que mereceria um painel especificamente alocado a ele para discussão desses temas. A mesma coisa com relação à contribuição do Roberto. Mas, avaliando essas duas contribuições, e eu já pedi cópia de ambas, para que nos assessorem no trabalho da formatação de uma política de ciência, tecnologia e inovação para o governo do Estado, dizer que o Roberto nos traz aqui um plano de governo, com grandes diretrizes, com grandes metas, que certamente devem presidir a formatação de um plano diretor de ciência, tecnologia e inovação. Já o Dr. Jorge Calil nos traz os obstáculos, as dificuldades que precisamos superar. E eu concordo plenamente, eu acho que o grande segredo da atividade pública é compatibilizar desejos com possibilidade. O otimismo de um projeto com o pessimismo da realidade. Como compatibilizar essas duas coisas? E não é fácil. Nós, infelizmente, Calil, vivemos num país com tradição jurídica romana. Nós, no setor público, só podemos fazer o que a lei prevê. Só podemos fazer o que a lei prevê. A tradição anglo-saxã jurídica é o inverso. Você pode fazer tudo, só não pode fazer o que a lei explicitamente proíbe. Olhem a diferença de visão. Como uma visão estimula a criatividade. Você pode criar, mesmo que a lei não preveja explicitamente aquilo que você está fazendo. Agora, desde que você não viole regras firmemente estabelecidas e com sanções claramente definidas. Isso me dá liberdade de criar. Aqui não. Aqui eu só posso fazer o que a lei me permite fazer. E a lei é lenta. Fui deputado federal, fui vereador. O marco legislativo nosso é extremamente moroso. Até que uma determinada necessidade se transforme em lei, decorrem anos, quando não décadas. Nós vivemos a Lei 8666, a Lei de Licitações. Errada? Não. Para determinadas circunstâncias, até adequada. Agora, como disse a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Lei 8666 é uma lei anti-ciência. É uma lei anti-ciência, porque ela nos obriga a contratar pelo melhor preço. Ela nos obriga a contratar não pela proposta mais vantajosa do ponto de vista meritocrático, mas pela melhor proposta do ponto de vista burocrático. Preço mais baixo, prazo mais longo, sem necessariamente pesar os prós e os contras da qualidade dos serviços que estão sendo oferecidos. Vejam a dificuldade.
de se administrar ciência, tecnologia e inovação num ambiente institucional como esse? Lei do bem, fala-se da lei do bem. Todo mundo sabe que ciência tem profundas externalidades econômicas. Não é um bem privado como qualquer outro bem privado, onde eu produzo uma geladeira, eu compro a geladeira, eu usufruo de uma geladeira, eu que sou o consumidor dessa geladeira. Não, é diferente. Ciência é um produto que, quando produzido, beneficia a toda a sociedade. Isso chama-se em economia externalidade. Portanto, é um produto completamente diferente de um bem privado. E com um enorme risco. Jorge Calil mencionou aqui o caso do Ike Batista. Isso acontece todo dia nos Estados Unidos. Grandes empresários hoje, festejados como verdadeiros ícones da inovação, fracassaram 1, 2, 3 vezes. E não ficam maculados por causa disso, não. Eles erram, mas se reerguem. A sociedade admira quem erra. Eu não sei, eu não conheço o caso específico do Ike. Ele errou. Acredito eu, com boas intenções. Esse homem vai ter muita dificuldade em conseguir novamente financiamentos, em reerguer as suas empresas, porque passa para a sociedade brasileira que ele é um fracassado, um mal-intencionado, um homem irresponsável. Quando ele apenas fracassou no empreendimento dos Estados Unidos, não. Ele é respeitado, lhe dão nova chance para investir novamente. E boa parte dos grandes empresários fracassaram redondamente, muitas vezes, antes de serem ícones do mundo empresarial, tecnológico e científico dos Estados Unidos hoje. Então, vejam, nós vivemos um outro ambiente. Como é que nós vamos atrair empresas para fazerem pesquisas tecnológicas aqui no Estado de São Paulo ou no Brasil? Grandes empreendimentos preferem, lógico, é mais barato, tem um ambiente científico e tecnológico muito mais avançado em outros países. Como é que nós podemos fazer para induzi-los a estabelecerem laboratórios, centros de pesquisa, de desenvolvimento de produtos aqui no Brasil? Afinal de contas, estão aqui explorando o nosso mercado, gerando emprego, renda, é verdade, mas explorando o mercado brasileiro. Que condição nós podemos dar a essas empresas para induzi-los para vir para cá? Fazendo isso que está acontecendo agora, estamos lendo nos jornais todo dia. Destruindo laboratórios. Não estou questionando a causa dos cachorros. Todos nós amamos cachorros. Todos nós queremos minimizar o sofrimento imposto a animais em testes de laboratório. Há países que estabelecem restrições, que criam limitações, métodos para transformar esses experimentos em laboratoriais, quando não possível, em animais? Ou será melhor fazer esses testes em gente? Qualquer que seja o problema, não estou entrando no mérito de se é possível ou não. É lógico que todos nós temos uma sensação de piedade para com os animais que passam por esse processo, como passam ratos, macacos, cachorros e assim por diante. Agora eu pergunto, o meio, a forma de se discutir essa questão é essa que nós brasileiros estamos adotando? E eu vejo nas redes sociais todo mundo de classe média, universitários, apoiando e batendo palma na destruição de patrimônio público, patrimônio privado, testes laboratoriais acumulados durante anos, perdidos irremediavelmente. Esta é a maneira da sociedade brasileira reagir a esta questão? Pode ser legítima a questão, não estou questionando. A Câmara Municipal está questionando a questão do patê de foie gras, por causa dos maus tratos que impõe aos patos e aos gansos, etc., que é uma técnica de produção de patê na França. Tudo bem, se discute, faz uma lei, vê-se qual a alternativa, muda-se preferências. Agora, a destruição de patrimônio público é a forma institucional correta para se atacar um problema como esse? Não. É evidente que esse laboratório vai passar a fazer pesquisas no exterior. A pesquisa que está fazendo aqui vai fazer fora. E os resultados virão para nós. É evidente. Então, vejam, meus amigos, eu não quero aqui entrar no mérito de
de questões específicas, até porque várias mesas, ao longo desse seminário, estarão discutindo essas questões. Mas o pano de fundo que a participação do Roberto e do Jorge nos deixam é um pano de fundo profundamente preocupante. Várias vezes o Dr. Jorge Calil mencionou o marco regulatório, e é isso. Nós precisamos rever as instituições que regem o setor da ciência, tecnologia e da inovação. É isso que nós precisamos fazer. A lei do bem é maravilhosa, traz incentivos fiscais, dá incentivos fiscais, só que 90% das empresas que... Está aqui o Dr. Cláudio Rodrigues. 90% das empresas incubadas são micro, pequenas empresas que funcionam no regime de lucro presumido, quando não no simples. Elas não têm um centavo de benefício fiscal pela lei do bem. Ela só beneficia as grandes empresas. Isso, aliás, mencionado pelo Roberto aqui também. Então, precisamos mudar essas coisas. Um instituto como o IPEM, e foi mencionado aqui também pelo Dr. Jorge Calil, está com os seus quadros necessitando urgente renovação. A ingerência do governo federal no IPEM é muito grande. Falar em concurso público para a contratação de novos quadros é palavrão dentro do IPEM. Absolutamente impossível. A ponto de eles falarem, nós vamos nos aposentar e não temos para quem passar 30 anos de experiências e de resultados de pesquisa acumulados. Não temos para quem passar. Vai se perder num escaninho, num armário, e ninguém vai aproveitar a experiência acumulada durante mais de 50 anos de trabalho do IPEM. Fala-se em sustentabilidade econômica financeira desses institutos. O orçamento, logicamente, é sempre restrito. Pois bem, mais um exemplo, o IPEM. Qualquer contrato que faça com a iniciativa privada, os recursos não entram no caixa do Instituto. E todo mundo fala, lógico, tem que ter contato com a iniciativa privada, contratos com a iniciativa privada, sustentabilidade, recursos, pesquisas colaborativas, junto com empresas que gerem recursos para a sustentação do trabalho de pesquisa. Todo o dinheiro que eles arrecadam nesses contratos, eles são forçados a passar ao Tesouro Nacional e depois discutir com o ministro do Planejamento como, no exercício seguinte, colocar no orçamento, que tem que passar na Câmara dos Deputados, na Comissão de Orçamento, para depois voltar, se voltar, provavelmente não volte. Então, que estímulo tem um instituto como esse a gerar recursos mediante prestação de serviços com a iniciativa privada? Enfim, são questões como essas que nós precisamos discutir. Agora, eu quero fazer um apelo a todos. O governador Geraldo Alckmin está profundamente preocupado com todas essas questões que nós discutimos aqui. E muitas outras, que provavelmente vão surgir ao longo dos debates. Agora, como mudar? Apenas fazendo o diagnóstico? Não. Nós precisamos de propostas concretas e específicas. Os 19 institutos de pesquisa, e que estão, como diz o doutor Calil, sendo sucateados alguns deles, alguns outros não, conseguiram fórmulas alternativas, um pouco tortuosas de sobreviverem, mas estão sobrevivendo, mas eles precisam ser ouvidos, precisam ser modernizados, o marco institucional precisa ser alterado. A mesma coisa com todas as nossas instituições de pesquisa, ciência e tecnologia. E São Paulo tem, como eu vou mostrar depois no painel do qual eu vou participar, um cabedal, um capital de ciência e tecnologia invejável em qualquer país no mundo. Instalado há mais de 50 anos, alguns institutos há mais de 100 anos, como é o caso do IPT, o Instituto Agronômico de Campinas. Se São Paulo é o que é hoje, uma grande capital industrial, isso se deve aos trabalhos de 130 anos atrás, feitos pelos pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas, que desenvolveram variedades de café resistentes e apropriadas ao nosso clima, que gerou o capital do café suficiente para financiar todo o processo de industrialização de São Paulo. Então, vejam como São Paulo tem uma tradição de ciência e tecnologia e resultados palpáveis. E, meus amigos, corremos o risco sério de perder tudo isto, se não mudarmos o nosso marco institucional, o nosso marco regulatório. É muito difícil fazer ciência, tecnologia e inovação num país como o nosso, se não impossível.
E o governador está preocupado com isso. Está reinstalando o CONCIT. É um Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ele mesmo preside. Sessão inaugural agora, provavelmente no dia 11 de novembro, com uma nova composição, inclusive com a participação dos institutos de pesquisa, e que vai tentar estabelecer novas propostas, novos marcos regulatórios, nos moldes do que o governo federal está fazendo, com o Código de Ciência e Tecnologia que está sendo lá discutido. Eu acho que esse é o grande desafio que nós precisamos enfrentar aqui, para fazer com que o mundo da ciência, da tecnologia e inovação continue sendo para São Paulo o que já foi, e se transforme para o Brasil numa grande máquina de desenvolvimento social, econômico e de transformação da nossa sociedade. Portanto, meus amigos, eu queria deixar apenas esse pano de fundo desse grande desafio que nós precisamos enfrentar nos anos seguintes. E desejar que esse seminário, secretário Eliseu, contribua, como tenho certeza vai contribuir muito, para avançarmos essas propostas. Mas temos que fazer proposta. Não é simplesmente chorarmos sobre leite derramado. Questão tributária brasileira angustiante, todo mundo sabe. Se arrasta há décadas. Prejudica a atividade econômica nacional. Grandes movimentos foram feitos. Cansei, não aguento mais, etc., etc. Mas cadê as propostas de modificação? Eu fiz uma, a do imposto único, eu fiz a proposta. Tem uma proposta. Polêmica, aceita ou não aceita, mas é uma proposta que está no Congresso Nacional sendo discutido. É isso que nós precisamos fazer na ciência e tecnologia. Nós já temos o diagnóstico. Isso que foi falado aqui é claro, é nítido, nós vivemos essa realidade. Agora, vamos trabalhar em soluções. E eu espero que o CONCIT, sob o comando do governador Geraldo Alckmin, e também com a Secretaria Executiva do nosso secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Garcia, seja capaz de avançar propostas específicas e estabelecer novos marcos regulatórios para fazer com que a idade do conhecimento adentre definitivamente no nosso país e nos dê o ímpeto necessário para nós continuarmos crescendo e continuarmos desenvolvendo. Muito obrigado e bom trabalho ao longo do seminário desta manhã. Ouviremos o secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Eliseu Gabriel. Bom dia. Eu quero primeiro saudar o professor Dr. José Calil, diretor do Instituto Butantan, o senhor Roberto Paranhos, do Rio Branco, diretor aqui da Fiesp, e o professor Marcos Sintra, nosso amigo, representando o governo do Estado aqui de São Paulo. Eu queria primeiro agradecer a Fiesp, os nossos patrocinadores do evento, a Fiesp e a Microsoft, e também a dedicação dos conselhos, dos conselheiros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, em especial a USP Inovação, o IPT, o Instituto Butantan, os sindicatos dos engenheiros, a FAPESP, e também queria ressaltar a dedicação de algumas pessoas, como a Rosemary Zenha e o Allen Rapert, além do Micros Romada, que trabalha na secretaria que eu dirijo. Quero também ressaltar o papel decisivo em todo o processo do José Alexandre Sanches, que hoje é secretário adjunto da nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Bom, como sabemos, o desenvolvimento econômico no mundo de hoje não pode prescindir do conhecimento científico. E a inovação leva à maior competitividade das empresas e ao desenvolvimento econômico e social. Mas tem um problema que a gente tem que pensar muito sério, que é o seguinte: uma melhora consistente da competitividade, ela se dá num processo sistêmico, não é uma questão isolada de só vontade dos institutos e da universidade. É preciso que nós tenhamos ganhos na educação, na logística, na saúde pública. Dentro desse processo, por exemplo, nós precisamos de mão de obra capacitada, que também é uma característica para aumentar
a competitividade das empresas. E é interessante que a cidade de São Paulo vive uma contradição, né, que até uma pessoa olhando de fora assim, causa assim, uma certa perplexidade. Se, por um lado, nós temos aqui a sede de muitos institutos de pesquisa e universidades importantes, passam de 150 o número de instituições de nível superior instaladas aqui. Por outro lado, nós não temos ainda, mas estamos construindo uma política de apoio claro à inovação, para que esse patrimônio de conhecimento ele chegue aos demandantes. Quem são os demandantes? São as empresas em geral e também o próprio setor público. Quer dizer, o setor público, na verdade, ele precisa do conhecimento, da inovação na área social, ou seja, na educação, no transporte, na saúde pública, na habitação e nos serviços em geral, que a população cada vez exige melhor qualidade. E o Brasil possui, como disse aqui o professor do Instituto Butantan, o professor Jorge, né? O Brasil possui um sistema de produção científica bastante dinâmico e desenvolvido, mas essencialmente acadêmico, né? A grande questão que nós temos que ver hoje é como buscar fórmulas ou modelos para a transferência do conhecimento de base científica para as atividades industriais e de serviço, mesmo públicas e privadas. E também nós temos que pensar na produção de tecnologia na linha empresarial, visando a geração de riqueza. Agora, uma coisa também que foi falada aqui, que é importante a gente sempre ressaltar, é que a transferência do conhecimento científico para o setor produtivo empresarial, ela não é uma função ou uma competência das instituições universitárias, que tem a função central de formação de recursos humanos e para a sociedade e também da pesquisa científica, né, no esforço da evolução do conhecimento em todas as áreas. Tem, por exemplo, a Embraer. A Embraer, ela nasceu, como vocês sabem, do Centro Tecnológico da Aeronáutica, que foi fundado na década de 40, né? E depois do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E hoje, por trás delas, existe assim uma verdadeira cadeia de micro e pequenas e médias empresas que são forçadas, elas são instadas a desenvolver inovações tecnológicas para atender a demanda de uma empresa como a Embraer, que tem um nível de exigência tecnológica absurdo, né, que é na área da aeronáutica. Então, vocês vejam como isso é importante, né? A origem, a mesma coisa a Petrobras, né? A Petrobras existe no entorno dela um enorme número de pequenas e médias empresas gerando tecnologia, além dos centros de tecnologia, dos institutos que a apoiam. E como parte, então, que nós temos uma coisa que eu quero dizer que é muito importante, que nós temos que, então, preparar mecanismos, que acho que esse é o grande ponto, que nós temos que pensar bem, mecanismo para avançar a intermediação do conhecimento científico com o sistema produtivo. Esse, acho que é os mecanismos que nós temos que buscar. E, como parte dessa luta, nós conseguimos, em 2010, em julho, aprovar na Câmara a lei que criou o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quer dizer, eu fui autor desse projeto, com apoio enorme do pessoal do IPT e de outros institutos, e também na época, vereador Carlos Neda, que parece que está aqui, que também participou muito dessa mobilização. Então, nós conseguimos aprovar essa lei, que criou o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e também o professor Marcos Sintra, que na época era secretário da secretaria que eu estou agora, que ajudou demais, apoiou e convenceu o prefeito, à época, de sancionar a lei. Porque o grande drama que nós temos, os parlamentares têm, é conseguir aprovar uma lei no parlamento e ser vetado pelo prefeito. Então, nós contamos com o apoio do José Alexandre, que está aqui, e principalmente do professor Marcos Sintra, que encampou essa ideia da criação do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, nesses 3 anos de existência, já são só 3 anos de existência, e tem se reunido religiosamente, todo ano, mensalmente, e
e tem se mostrado, então, muito importante na articulação desse enorme potencial de conhecimento disperso aqui na cidade de São Paulo. Só para ter uma ideia, esse seminário põe oficialmente, pela primeira vez em 10 anos, São Paulo na Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Veja, a cidade de São Paulo é a primeira vez que participa organizadamente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E esse é um evento dentro dessa semana. Então, o que está posto, então, aqui para nós é a necessidade de o município de São Paulo, quer dizer, é um município forte, que tem uma importância que tem, de apoiar decididamente os institutos de pesquisa aqui instalados. Não pode esquecer que o Butantan está aqui, o IPT está aqui, o Instituto Biológico e tantos outros institutos estão aqui. E o município tem mecanismo e tem que procurar mecanismo de apoiar, de ajudar. Tem que criar agências de desenvolvimento, nós temos que criar parques tecnológicos, centro tecnológico, redes de incubadoras, e também temos que ter uma lei de incentivo à inovação. É em nível municipal, mas já ajuda. Mas nós estamos, então, dentro dessas propostas, desses mecanismos que nós estamos propondo, nós, em sintonia com o prefeito Fernando Haddad, que é o prefeito atual, nós estamos desenvolvendo alguns mecanismos, algumas ferramentas, que eu vou descrever aqui. Uma delas é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Então, a Agência São Paulo de Desenvolvimento já foi aprovada por lei, que é a Lei 236, de 5 de julho de 2013, portanto, é recente. Ela foi aprovada como um serviço social autônomo. E nós já assinamos termos de cooperação com o Senai, aliás, com a Caixa, com o Sebrae, com o Senac, e em breve assinaremos também com a OAB e com o Senai. E quais são os principais objetivos dessa Agência São Paulo de Desenvolvimento? Primeiro, a implementação de políticas que estimulem a pesquisa, a difusão de tecnologias e a inovação e que incremente a competitividade das empresas, atuando em conjunto com os parques tecnológicos e incubadoras de empresa. Depois, a oferta de treinamento e desenvolvimento para empreendedores e empregados, com foco na abertura de empresas e sua gestão sustentável. Promover a estruturação e o desenvolvimento de cadeias produtivas formadas por micro, pequenas e médias empresas. E também um outro particular nessa lei que criou a agência é que nós incluímos o chamado VAITEC, que é o Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas, com a finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídios, atividades inovadoras ligadas a áreas de ciência, tecnologia e na área de tecnologia da informação e da comunicação. E mais uma informação, a Agência São Paulo de Desenvolvimento tem no seu Conselho Deliberativo a Fiesp, a FEComércio, o SEBRAE, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, que é a nossa secretaria, a Secretaria de Licenciamentos, a Secretaria do Planejamento e a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras e a Secretaria da Educação. E nós conseguimos também, com a Caixa Federal, reformar 30 subprefeituras, e em cada uma dessas subprefeituras será instalada uma unidade da Agência São Paulo de Desenvolvimento, para atendimento ao público em todos os bairros da cidade de São Paulo. Outra coisa que também nós estamos trabalhando é o Parque Tecnológico da Zona Leste, que o professor Marcos Sintra citou aqui. E nós já andamos um pouco com isso, nós andamos bastante, né, que foi dito aqui sobre o poder público, né, sobre a burocracia, sobre a dificuldade que a gente tem para dar cada passo. Coisa que pode ser feita em um mês, leva um ano. É uma coisa bárbara. Tudo não pode. E é aquilo que foi falado, manda para o jurídico, né? É o inferno, e tudo tem que mandar para o jurídico. Senão você vai ser preso por qualquer bobagem, ela vai ser preso, demitido, está na lista de corrupto, é uma coisa bárbara, é uma tragédia a maneira como a burocracia impede o desenvolvimento da atividade criativa, né, no próprio poder público. Bom, no Parque Tecnológico da Zona Leste, a situação é a seguinte, nós, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, nós estamos ultimando o modelo da entidade gestora do parque.
Isso está sendo feito em conjunto com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, lógico, né? Mas o modelo está sendo montado, nós estamos já quase com ele definido. Nós viabilizamos recursos também para o parque, do nosso lado, e repassamos à Secretaria de Infraestrutura Urbana, que já está finalizando o projeto arquitetônico do módulo 1. E essa é uma grande parceria com vocês, com o governo do Estado e com o professor Marcos Tintra, né? Nós temos, então, muito entusiasmo e estamos numa grande expectativa que esse encontro se aconteça, né? Que a gente consiga, com o apoio do governo do Estado, construir esse parque tecnológico da Zona Leste. Nós estamos preparando também, trabalhando a criação de 2 centros tecnológicos na Zona Norte e outro na Zona Sul. E também apoiando, de alguma maneira, o Parque Tecnológico do Jaguaré, também do governo do Estado. Outra questão que também estamos trabalhando é a lei de incentivo à inovação, lei municipal, que é um projeto de lei que foi elaborado pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e prevê a criação de um Fundo Municipal de Fomento à Inovação. E também queria lembrar que nós estamos também como uma direção nessa questão da qualificação, que nós entendemos que a qualificação faz parte desse sistema, né, dessa visão sistêmica do apoio à inovação. Nós estamos trabalhando fortemente com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego, ao Ensino Técnico e Emprego, que é o chamado Pronatec. E, a partir desse ano, nós estamos estruturando um grande esforço de qualificação, junto com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da Educação. E os ofertantes dessa qualificação é o Sistema S, basicamente centrado, principalmente centrado no Sistema S. Então, nós temos grande experiência, nós estamos bastante avançados, estamos, assim, com números muito ambiciosos de formação, de qualificação na cidade de São Paulo, como uma contribuição da Prefeitura. E, para concluir, o que a gente vê, existe, eu acho que a questão do marco regulatório que foi levantado aqui é uma coisa, é uma tragédia nacional mesmo, isso tem que ser visto. E esses esforços que nós estamos fazendo são no âmbito do município. Agora, é muito importante a gente entender que não adianta só a gente falar só isso, assim, olha, para resolver o problema da ciência, tecnologia e inovação, precisa disso, 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 né? Nós temos que ver uma coisa central, que é como é que isso se viabiliza politicamente. Quer dizer, qual é o arco de forças, o arco de aliança que precisa ser feito para poder viabilizar as nossas ideias. Eu acho que essa que muitas vezes a gente fica numa discussão só técnica e esquece que nós temos que ter um arco de aliança política, um arco de forças para que se viabilize as nossas ideias, as nossas propostas. Então, eu queria só dar por encerrado aqui a minha fala e agradecer mais uma vez a todos que colaboraram e tenho certeza que vai ser um ótimo seminário. Muito obrigado.